O vídeo de hoje vai tratar de um tema que para muitos pode ser polêmico. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidá-los para que pudéssemos fazer uma viagem, como se fosse possível, ao tempo de Cristo, entre os seus discípulos, entre os seus apóstolos, e precisamente ao lado de um apóstolo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele estava ensinando para as pessoas e ele fazia questão de dizer: olha, agora eu vou falar o que eu penso. Ele fazia questão de falar, de enfatizar, que naquele momento ele ia expor o seu pensamento. O que Paulo fazia, em outras palavras, é dizer, olha, isso aqui é a doutrina e agora eu vou falar um pouco de teoria. Porque a opinião de uma pessoa, a visão que a pessoa tem de algo, é uma teoria. Porque uma teoria, ela pode divergir de outra teoria, ela pode divergir do ponto de vista de outra pessoa. Infelizmente, atualmente nós encontramos, especialmente nas redes sociais, pessoas que representam as mais variadas religiões e que muitas vezes expõem o seu ponto de vista, a sua opinião, como se fosse a doutrina. Há uma diferença entre a doutrina e o ponto de vista de uma pessoa. Se nós pegamos as escrituras, em alguns momentos você vai encontrar muito claramente a exposição de um fato, uma parábola, um contexto, uma escritura, está muito claro. Mas em outros momentos é necessário que a gente pense um pouco mais sobre aquilo, especialmente por serem muitas vezes escrituras que são relatadas por parábolas, e nem sempre uma parábola ela é muito clara. Às vezes é necessário você pegar aquela parábola e olhar um pouco mais na frente, que você vai encontrar no capítulo seguinte a explicação dela. Mas não há explicação sempre para todas as parábolas. Então às vezes é necessário parar um pouco e pensar o que as escrituras estão revelando naquele momento. Também para entender, por exemplo, uma escritura, muitas vezes é necessário confrontar com outra. Então a gente esquadrinha as escrituras, procura uma escritura aqui, uma escritura ali, e aí comparando uma com a outra você vai conseguindo entender o que está querendo dizer ali, o que está sendo revelado ali. Não podemos pegar um versículo isolado e dar uma interpretação àquele versículo e sair por aí falando como se fosse doutrina. E o apóstolo Paulo fazia isso, Ele dizia, olha, agora eu vou falar a minha opinião, eu vou falar para vocês o que eu penso sobre isso. É mais ou menos como escrever uma tese. Quem já fez universidade sabe o que eu estou falando. Quando eu escrevo uma tese, eu vou manifestar o meu ponto de vista sobre algo, e para corroborar a verdade sobre aquilo que eu estou falando, eu vou apresentar alguma referência, algum intelectual, alguém que disse alguma experiência científica, ou seja, eu vou tentar mostrar de uma forma em que as pessoas possam entender que aquele ponto de vista que eu tenho é consistente. Com as escrituras é a mesma coisa. Se eu falo, se eu defendo um ponto de vista das escrituras, eu tenho que, esquadrinhando as escrituras, eu posso pegar uma escritura aqui e outra ali, e entre uma e outra eu posso então entender melhor o que eu estou lendo. Por isso é aconselhável, é recomendável que sempre leiamos as escrituras. Por quê? Porque muitas vezes eu vou entender um ponto de vista que está no capítulo com referência ao que está no outro, e entre os dois. Por quê? Porque os apóstolos faziam isso, os apóstolos escreviam, a Bíblia nós sabemos que são livros escritos por vários autores. Então às vezes, por exemplo, Mateus escrevia, João escrevia, Marcos escrevia. Quando você pega o que um escrevia com o que o outro escrevia, você consegue então entender melhor, e aí você tem uma segurança maior para poder mostrar o que é um ponto de vista e o que é uma doutrina. Por que eu estou falando isso? Porque esse vídeo de hoje ele vai se referir a uma teoria. Não é uma doutrina, mas eu vou tentar usar um embasamento escriturístico, vou tentar mostrar algumas escrituras para poder defender essa teoria, esse ponto de vista que eu tenho sobre determinado assunto. E que assunto é esse? Hoje nós vamos falar sobre um personagem emblemático das escrituras. Hoje nós vamos falar sobre Maria Madalena. Por que eu escolhi Maria Madalena? Bom, porque Maria Madalena ela foi nada mais, nada menos que a primeira pessoa e mulher escolhida por Jesus Cristo para vê-lo após a sua ressurreição.
todos nós, sem exceção, independente das opções, independente das escolhas que façamos na vida, todos nós vamos ressuscitar um dia. A primeira ressurreição que existiu foi a ressurreição de Jesus Cristo. A partir do momento em que Jesus Cristo ressuscitou, então ele rompeu com as ligaduras da morte. Ele venceu a morte. E a partir de então, todos nós passamos a ter essa abertura, esse direito, esse privilégio de ressuscitar. Isso é tão importante e esse fato extremamente importante para cada criatura dessa terra. Maria Madalena teve esse privilégio de testemunhar. Vamos entender então um pouco sobre quem foi esse personagem tão emblemático. Primeiro que ela é referenciada pelo menos em 14 vezes na Bíblia. E na maioria das vezes ela se apresenta como uma pessoa extremamente dinâmica como seguidora de Jesus Cristo, sempre ao lado dos discípulos e dos apóstolos. Ela apresenta um profundo sentimento de tristeza com relação às inúmeras atrocidades que Jesus Cristo passava. Jesus Cristo foi vítima de muitas atrocidades, as quais Maria Madalena era testemunha fiel. Não podemos confundir as várias Marias que aparecem nas Escrituras. Não vamos falar agora de Maria Madalena, a prostituta. Essa é outra personagem, não podemos confundir. Essa Maria Madalena a qual me refiro é outra Maria Madalena. É uma discípula de Jesus Cristo, estava sempre com os apóstolos. A Maria Madalena prostituta foi aquela que por pouco foi apedrejada pelos fariseus e que Jesus Cristo a defendeu. Essa é uma outra personagem. A Maria Madalena a qual me refiro, ela era uma fiel seguidora de Jesus Cristo e é ela que recebeu esse privilégio, né? A primeira pessoa e mulher a ver o Cristo ressuscitado. Magdalena é um nome aramaico de uma impressionante cidade do século I, com cerca de 1.000 a 1.500 habitantes, localizada a 6 quilômetros ao norte de Tiberíades, uma cidade na costa oeste do Mar da Galileia. Conhecida como uma produtora e grande exportadora de peixe salgado. Não é de estranhar que Maria Madalena, vivendo em uma vila de pescadores, ao lado, próximo ao Mar da Galileia, onde, se nós buscarmos uma localização, ficava mais ou menos a 10 quilômetros de Cafarnaum, que é a cidade que foi base da vida adulta de Jesus Cristo. Não era incomum para as mulheres dessa região, de classe mais baixa, adquirir algum dos vários pontos de venda, talvez nos mercadinhos, né? E poderia muito bem ser uma pescadora, por que não? Envolvida com o comércio local. Bom, os evangelhos eles dizem que Maria Madalena estava entre as mulheres da Galileia que seguiram Jesus Cristo a Jerusalém e se tornaram testemunhas fiéis e ativas da sua crucificação. Maria, ela como ninguém, demonstrava o seu apoio a Jesus Cristo. Ela estava inclusive com Maria, a mãe de Jesus Cristo, diante do Cristo crucificado. Daí a importância dessa mulher que praticamente estava próximo e com Jesus Cristo e seus discípulos e apóstolos em todos os lugares para os quais ele ia e ele pregava, né? Ele ensinava as pessoas. E sobre Jesus Cristo? O que podemos falar? Além de tudo que nós já conhecemos sobre Jesus Cristo, há uma pergunta que fica no ar. Seria incoerente que o Mestre Jesus Cristo ensinasse algo que não praticasse? Se nós defendemos que Jesus Cristo era perfeito, alguém que é perfeito não precisa mudar, não precisa sofrer nenhuma modificação, nenhuma alteração. Então a pergunta volta. Seria incoerente que ele ensinasse alguma coisa e que não a praticasse? Se nós buscamos na Bíblia
Bem no início, em Gênesis, encontramos a escritura onde ele afirma que não é bom que o homem esteja só. E a partir daquele momento, ele cria uma mulher para ser adjutora e idônea para ele. Ele afirma, ele diz, não é bom que o homem esteja só. E então a mulher é criada. E no Novo Testamento encontramos em uma das cartas do apóstolo Paulo, em Efésios, onde ele diz: por esta razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Muitos textos apócrifos, para quem não sabe, apócrifo são alguns escritos que lá nos primórdios do cristianismo, alguns inclusive até de forma anônima, foram rejeitados pelo grande Conselho de Nicéia. O Conselho de Nicéia foi uma reunião que houve naquela época e que definiu quais seriam os livros que iriam compor a Bíblia que hoje nós utilizamos. Pois esses livros, chamados apócrifos, foram rejeitados porque eles foram considerados como livros não inspirados. E eles então não foram incluídos no famoso cânone bíblico do Novo Testamento, né? Pois esses escritos, eles em algum momento relatavam a possibilidade de um Jesus Cristo que teve um relacionamento conjugal, um Jesus Cristo casado. Porém, eu não vou especular sobre este lado, eu vou me ater em alguns fatos bíblicos, onde a análise e a interpretação ela vai ficar para cada um, individualmente, para aquele que ouvir e que lê as Escrituras e que ele possa então imaginar dentro de um contexto a sua preferência, o que achar mais viável. Mas muitos dizem que Jesus Cristo ele era assim casado com a igreja, mas dizer que Cristo foi casado com a igreja, para mim, é um simbolismo muito fraco para justificar que ele era solteiro. É como dizer mais ou menos, eu sou casado com o ensino porque eu sou professor, né? Ou eu sou casado com a verdade porque eu não falo mentira, né? Infelizmente, a Bíblia que o mundo lê hoje é um conjunto de livros que, com o passar do tempo, ele foi perdendo partes claras e importantes sobre vários pontos de doutrina. E isso devido a, inclusive, interesses, eu digo até econômicos e políticos. Essas partes claras foram sendo extraídas da Bíblia e hoje muitas pessoas se confundem exatamente porque até chegar à nossa língua e com as perdas desses fragmentos e uma interpretação que muitas vezes ela é indutiva, ela tem uma conotação de, vamos dizer assim, de interesse e que muitas vezes então não chega a nossas mãos na sua pureza. Pois essa forma de que as Escrituras não fossem claras para nós foi predito. Foi predito, isso aconteceria num período chamado apostasia, que aconteceria exatamente quando da morte de Jesus Cristo. Ele morre, os apóstolos são perseguidos e mortos, e a partir daí entramos num período de apostasia, que é exatamente o período em que a Bíblia vai começar a ser traduzida, e aí vai haver toda essa preparação para que hoje nós tivéssemos a Bíblia tal como nós temos. E as Escrituras falam sobre isso, né? Fala sobre esse período da apostasia, que nós não teríamos a verdade. Então é um fato que nós temos que considerar. Mas existem outros que dizem que tudo está na Bíblia, que não existe nenhuma possibilidade de que outros livros possam ter sido escritos, ou existe, não, que tudo está na Bíblia. No entanto, a própria Bíblia, que é usada por todos, há uma referência a uma escritura em que ela fala que muitas outras coisas Jesus Cristo fez, e que se cada uma das coisas que ele fez fosse escrita, nem todos os livros do mundo caberiam essas coisas. Ou seja, a própria Bíblia fala que nem tudo está nela. Então, nós temos que ter a nossa mente aberta para entender aquilo que nós defendemos. Mas vamos ver algumas informações curiosas
sobre a vida de Jesus Cristo. Primeiro, com 30 anos, Jesus Cristo começa o seu ministério. Logo após o seu batismo, né, ele então começa o seu ministério, aos 30 anos. Coincidentemente ou não, mais ou menos nessa faixa etária é quando os judeus se casam, né? Os homens judeus se casam. Jesus Cristo era um rabino judeu, um mestre, e um motivo mais para que ele fosse casado. O casamento no judaísmo é como um vínculo contratual entre um homem e uma mulher, através do qual eles se unem para criar uma família. No nível espiritual, o casamento é entendido como o significado de que marido e mulher se fundem para formar uma única alma. Isso tem uma relação com aquela escritura que eu li no início, né? Quando Cristo fala que o homem e a mulher seria uma só carne. Então isso é a visão que o judeu tem. E isso é a doutrina que está lá e é o que é praticado. Também o judeu ele defende, ele fala que o homem ele é considerado incompleto se ele não for casado. Como sua alma é apenas uma parte de um todo maior que continua a ser unificada. Então, na verdade, quando há o casamento é quando a alma se completa. Consideramos então que Cristo era judeu, né, da tribo de Judá. Então, ele praticava todos esses ensinamentos. Quando o judeu atinge os 12 anos, na verdade é 12 anos para as meninas e 13 anos para os meninos, é considerada uma idade responsável pelos seus atos, de acordo com a lei judaica. Aos 12 anos, inclusive, as escrituras relatam que Cristo foi encontrado no templo, ensinando lá, ou falando com os doutores da lei. Isso é relatado nas escrituras, né? Lá em Lucas, né? Bom, então voltamos ao que eu disse antes. Cristo começa o seu ministério aos 30 anos, logo após o seu batismo. Falei então que neste momento ele é um rabino e ele recebe a autoridade, né, isso de acordo com a lei judaica. O rabino recebe a autoridade para pregar sozinho, ou seja, sem a assessoria de outras pessoas, né, de outros rabinos. Ele tem essa autoridade aos 30 anos de falar do evangelho, de pregar o evangelho sozinho. Então, ele tem essa autoridade para ministrar sem a ajuda de outros rabinos superiores. Nessa idade também é normal que os homens estejam casados, né? Para trabalhar dentro deste ofício, para trabalhar dentro dessa designação como mestre, como rabino. Então, eles geralmente são casados, né? Isso especialmente se são rabinos, né? Ou seja, se são mestres, né? Outro detalhe interessante que nós vemos nas Escrituras é que o primeiro milagre público que Cristo pratica, o primeiro milagre público ocorre em um casamento, em uma boda, né? Em um casamento. Entretanto, há alguns fatos interessantes que ocorrem nesse casamento. A Escritura diz: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná de Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi-se também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Isso é o que as Escrituras falam. É o que as Escrituras falam. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria disse aos que estavam servindo, né, as pessoas: fazei tudo quanto ele vos disser. Bom, vamos entender agora algumas coisas. Estou falando em uma teoria, né, uma visão da Escritura. Mas vamos ver aqui algumas coisas interessantes sobre essa Escritura. Primeiro, a segurança com que Maria, né, a sua mãe,
fala para os serventes da casa que estavam servindo os convidados. Então, não era a casa de um parente dela, não era uma casa, pelo menos as escrituras não falam que era a casa de um parente, mas ela com tamanha segurança chama os serviçais e fala: faça o que ele disser. Outra curiosidade é que normalmente nessas festas, de acordo com as tradições judaicas, cabia ao noivo e aos seus pais resolverem as questões a respeito de uma festa, a respeito da festa. Não era comum que uma outra pessoa interferisse, especialmente no caso de uma boda, de um casamento. Então era a tradição que o noivo ou os pais do noivo resolvessem todos os problemas. E Maria é que vai tomar a frente para resolver aquela situação. Nas escrituras que nós lemos, em que Jesus Cristo escreve e ensina, ele demonstrava um conhecimento muito profundo do que representava ser pai de família e como era um relacionamento conjugal e familiar. Há várias escrituras em que ele demonstra isso. Em Lucas, por exemplo, ele fala: e direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Em outra escritura, em Mateus, ele fala: e recebendo-o, murmuravam contra o pai de família. Em Mateus, no capítulo 24, ele fala: mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Se o dono da casa é o pai. Lá em João, no capítulo 3, ele fala: aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Então, ele falava de um conhecimento muito profundo sobre esses relacionamentos familiares. Tanto o papel do chefe da casa, como o papel de esposo. Voltamos ao tema agora da Madalena, da Maria Madalena. Após a ressurreição, a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo, Maria Madalena e Jesus Cristo se reencontram. Isso é relatado no capítulo 20. Então as escrituras falam que, começando o domingo, logo pela manhãzinha, eles recebem a visita de Maria Madalena, que havia ido ao sepulcro, e ao ver que não havia nada, então ela correu imediatamente para poder anunciar, para poder questionar, e então fala com o Simão Pedro e o outro discípulo que estava com ele sobre o fato. Os dois então saem correndo até o sepulcro para saber o que havia ocorrido. E quando chegam ali, eles veem que não havia ninguém e que o lenço que havia coberto a cabeça de Jesus Cristo também não estava ali. Então eles ficaram atônitos diante daquilo e então voltaram para sua casa. Viram então que Cristo não estava ali. A Escritura faz referência de que eles ainda não sabiam, não tinham lido a parte das Escrituras que relatava que ele teria que ressuscitar dentre os mortos. Então voltaram para as suas casas. No entanto, Maria Madalena não volta para casa com os apóstolos, com o Simão Pedro e o discípulo. Ela não volta com eles, ela prefere ficar ali. E extremamente sentida, e ela então começa a chorar. Então ela encosta lá no lado do sepulcro e começa a chorar. E naquele momento então ela vê dois anjos vestidos de branco, diante do sepulcro, sentados, os dois anjos, e eles perguntam para ela por que ela estava chorando. E ela fala: levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. É um sentimento de propriedade naquele momento, porque todos estavam motivados e envolvidos, porque o apóstolo Pedro, ele era o presidente do quórum dos 12 apóstolos, ele era presidente do grupo dos 12 apóstolos, e no entanto ela ficou ali.
e disse para os anjos: levaram o meu Senhor. E após falar isso, ela olha para trás e quem ela vê? Jesus Cristo, em pé, ali ao lado dela. E ele olha para ela e diz: mulher, por que choras? A palavra mulher, os registros originais são todos escritos em grego, né? Esses registros estão escritos em grego. E em grego, nesses registros, aparece essa palavra mulher, né? Que em grego é guiné, me parece. A tradução seria esse, guiné. Pois essa palavra, ela pode representar, na tradução, duas coisas: mulher ou esposa. Essa palavra que ele diz, guiné, mulher, que traduzido para nós é mulher. Essa palavra ela pode representar duas coisas: ou mulher ou esposa. E ele pergunta: por que choras? Quem buscas? E ela cuidando, ela pensando, né, ela não tinha tomado consciência que era o próprio Jesus Cristo, ela pensava que era um jardineiro. Então ela olha para o Senhor e fala: se você o levou, me diga onde você o colocou, que eu o levarei. Ou seja, eu buscarei onde ele está. Fala onde ele está, que eu vou lá buscá-lo. Ela tomou para si essa propriedade. Então Jesus fala: Maria. Então aí ele pronuncia o nome dela, Maria. Ela, voltando-se, olha para ele e diz: mestre, Rabone, mestre. E ela então vai tocá-lo, vai abraçá-lo. E aí é onde vem um ponto interessante. Ele fala para ela: não me toques, porque eu ainda não subi ao meu Pai que está nos céus. Então, naquele momento, ele fala para ela: vai, fala para os discípulos, para os apóstolos, que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mas não me toques, porque eu ainda não subi para meu Pai. A pergunta é: por que Maria Madalena não podia tocá-lo? Muitos discípulos, muitos apóstolos, a própria Maria, mãe de Jesus Cristo, só a própria mãe, podiam ser as testemunhas desta experiência do Cristo ressuscitado. Antes de subir ao seu Pai, ele primeiramente apareceu para ela. E ele fala: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. Seria um sentimento diferente dela em relação a ele e dele em relação a ela? Porque ele fala que ainda não havia subido ao seu Pai, não havia ascendido a seu Pai, não tinha ido para Deus. Mas naquele mesmo dia, né, algumas horas depois, ele se apresenta aos apóstolos, ou seja, horas depois, naquele mesmo momento, né, ele se apresenta aos apóstolos e ele fala para eles tocá-lo. E ele diz: sinta e veja, porque o Espírito não tem corpo de carne e ossos como vedes que eu tenho. As Escrituras relatam que ele apareceu para os apóstolos no mesmo dia, à tarde. Ele apareceu para os apóstolos e disse: apalpai-me e vede, um Espírito não tem um corpo de carne e ossos como vedes que eu tenho. Então a pergunta é: por que Maria Madalena não poderia tocá-lo e os demais e os outros sim que podiam tocá-lo? Por que ela, Maria Madalena, não podia tocá-lo? Seria um sentimento diferente entre ambos? Por que ela, exclusivamente ela, teve essa experiência extraordinária? Por que não Maria, a mãe dele? Por que não Pedro, o líder de todos os apóstolos? Por que ele não teve uma
uma aparição para várias pessoas, como aconteceu posteriormente, por que tinha que ser ela? Porque quando Maria, a mãe, foi chamada pelo anjo para ser a sua mãe, foi também uma cena emblemática. O anjo aparece a Maria e anuncia que ela seria a mãe do Salvador. Foi uma situação especial, exclusiva. E agora, com Maria Madalena. Por quê? Há uma canção que diz: pelo Espírito Celeste chamar-te Pai eu aprendi, e a doce luz do Evangelho deu-me vida, paz em ti. Há somente um Pai Celeste? Não, pois temos Mãe também. Essa verdade tão sublime nós recebemos do além. Jesus Cristo nos ensinava que devíamos imitar o seu Pai em tudo. Sendo o seu Pai casado, Cristo não deveria ter seguido o seu exemplo? Lá em João, há um momento em que ele diz: na verdade, eu vos digo que o Filho por si só não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. O próprio Cristo falando isso. Tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Para herdar o maior grau de glória lá no reino celestial, é necessário que a pessoa seja casada. Lá haverá também anjos, né? Mas no mais alto grau devemos ter essa capacidade de gerar progênies, de gerar filhos. Do contrário, nós herdaremos outros reinos. O apóstolo Paulo ele falava de 3 reinos: um reino celestial, um terrestrial e um celestial, e que um diferia em grau, diferia em importância um do outro. Ele falava sobre isso. Podemos falar que Cristo era diferente, era atípico, mas não seria incoerente insistir tanto em algo que não praticasse? O conceito de pai e mãe é um modelo instituído por Deus não apenas para esta vida, mas para toda a eternidade. Logo, se nós temos um Deus no céu, nós temos uma mãe também. Isso é uma lógica. Voltamos então às Escrituras novamente, ao que diz a Bíblia. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Todos nós, homens e mulheres, fomos criados à semelhança do Pai Universal e da Mãe Universal. E somos literalmente filhos e filhas de Deus. Todos fomos gerados em espírito por pais celestiais, que nos amam e que, portanto, possuímos naturezas divinas. Homens e mulheres, todos possuímos características essenciais de gênero que representam nossa identidade, homem e mulher. E isso, essa realidade, esse conceito, essa forma, faz parte do propósito pré-mortal, mortal e eterno para cada um de nós.